Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso PDE-Cast, primeiro episódio, em que eu, Alice Castro, CEO da Performance de Excelência, vou bater um papo aqui com algumas pessoas sobre a vida de consultor. As dificuldades, as facilidades, as rosas e os espinhos, e também algumas técnicas, dicas, algumas observações importantes para que você se dê bem nessa carreira, que é uma carreira maravilhosa, que eu escolhi há mais de 10 anos para mim e não troco por nada. E estamos aqui no nosso episódio com Marcelo Basso. Marcelo, se apresente, por favor. Boa noite, olá Alice, olá pessoal. Sou consultor, então, da Performance Excelência, sou formado em administração, mestre em administração também, e atualmente estou fazendo um doutorado em administração, porque paralelamente à carreira de consultor, também exerço a carreira de docente, né, que esse é um dos grandes benefícios da consultoria, onde ela te possibilita, né, paralelo, exercer outros tipos de atividades também. Então, um pouquinho aí do meu background, que com certeza auxilia muito também na atividade de consultoria. O que você acha que tem de semelhança entre a atividade de consultoria e de professor? Engraçado, Alice, eu estava até conversando sobre isso na semana passada, né? Agora nesse final de semana que passou. O que tem de semelhança é que o consultor, ele tem a capacidade de ensinar da mesma forma que o professor. O professor, ele ensina adolescentes, adultos, jovens, né, independente do nível acadêmico, mas ele ensina pessoas, independente do seu status, da sua posição dentro da sociedade. O consultor, ele ensina empresários. Então, todo consultor, ele também é professor, né? Isso eu acho uma das coisas que mais me encantam na carreira de consultor, é exatamente essa similaridade de atuação. Então, o consultor, ele está semanalmente, quinzenalmente, ensinando os empresários. Então, esse eu acredito que é o ponto que eles mais possuem em comum dentro da sua jornada profissional. Eu que sou também professora e consultora, vai adicionar um ponto, Marcelo. Estudo constante. Tanto professor quanto consultor, o tempo todo está aprendendo, pesquisando e sendo desafiado. Às vezes é uma pergunta de um aluno em sala de aula e às vezes é um problema específico ou uma pergunta de um cliente, né, ou um funcionário, ou o próprio empresária que te faz uma pergunta que você olha e fala, não sei, eu vou pesquisar e já te respondo. Né? Então, essa necessidade de estudo constante. E aí, a gente já entra no nosso tema de hoje, que é o que faz um consultor especial? Na sua opinião, Marcelo, o que você acha que diferencia um consultor do outro? O que faz uma pessoa escolher, né? Escolher um consultor e não escolher outro? Ou seja, o que torna um consultor, uma consultora especial? Se você pudesse listar, o que você listaria? Certo. Primeiramente, Alice, o que torna o profissional de consultoria especial é a sua capacidade de transformação. É a capacidade que esse profissional, a oportunidade, na verdade, que esse profissional recebe, né, ao ser delegado essa responsabilidade, ele recebe uma oportunidade gigantesca de transformar a realidade das empresas. Então, isso é a primeira coisa que torna qualquer consultor especial. Porque quando a gente se propõe a auxiliar uma empresa, a gente está assumindo um nível de responsabilidade gigantesco. É um nível de responsabilidade que muitas vezes se equipara à responsabilidade do gestor e do dono dessa empresa. E muitos consultores não ficam atentos a esse nível de responsabilidade, o quão grandioso é o nosso papel dentro das empresas. Então, isso é o que torna, primeiramente, qualquer profissional de consultoria especial. Mas o que nos diferencia dentro, né, do nosso próprio grupo profissional de consultores, eu acho, Alice, que a primeira coisa é a nossa capacidade de empatia e de entendimento da demanda do cliente. É muito comum a gente ter negócios onde a gente não consegue entender com tanta clareza ou criar aquele sentimento, né, de rapport, aquele sentimento de empatia com o nosso cliente. Então, isso é um ponto muito importante que nos auxilia a nos diferenciar de um cliente para o outro. É a forma como a gente consegue ter empatia pelo cliente, a forma como a gente consegue se colocar no lugar daquele cliente e fazer a leitura. E, automaticamente, isso se reflete, né, diretamente na nossa capacidade de transformação.
quanto mais a gente se identifica com o nosso cliente, quanto mais a gente consegue entender, interpretar e identificar as demandas dele, maior vai ser a probabilidade da gente gerar resultado. Então, o que mais diferencia um consultor de outro é exatamente essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do gestor e de criar este relacionamento. O gestor, o consultor, que está preocupado apenas com o seu ganho, ele não consegue gerar transformação. O consultor, em primeiro lugar, ele tem que estar preocupado com a transformação da empresa do cliente. Aí sim, a nossa remuneração ela acaba sendo uma consequência daquilo que a gente vem proporcionando para a empresa, né? Do rumo que a gente vem deixando, indicando para a empresa. Então, a primeira coisa que eu acredito, né, que justamente então nos torna especial é essa capacidade que a gente tem de entrar dentro da empresa e fazer todos esses direcionamentos. E como que a gente pode desenvolver essa capacidade? Como é que tu desenvolveu a tua? Primeiramente, esse é um grande desafio que a gente tem que desenvolver diariamente, né? Ainda não desenvolvi, eu gosto de dizer que essa capacidade ela está em constante desenvolvimento. Por quê? Aí vem os desafios, né, de ser consultor dessa profissão. A gente só consegue desenvolver esse rapport, desenvolver esse sentimento de empatia, quando a gente tem domínio daquele mercado que a gente está atuando. Então, quando a gente decide atender um cliente, recebe uma demanda e a gente tem pouco domínio sobre aquele contexto empresarial, aquele contexto profissional, mais difícil vai ser a criação desse sentimento, né? Mais difícil vai ser a criação dessa empatia. Então, a primeira coisa, quando eu vou atender um cliente onde eu não tenho pleno domínio sobre aquele contexto, é estudar. E aí, trazendo o que tu reforçou ali, que é exatamente algo que me remete muito à carreira do professor, que é essa necessidade que a gente tem de estar constantemente estudando. O consultor, ele não estuda simplesmente porque ele gosta de estudar. Ele estuda principalmente porque ele precisa estudar e entender com o maior nível possível de detalhes o contexto dos diferentes clientes que ele atende. Então, o maior desafio para criar esse sentimento é exatamente a forma de criar esse sentimento é exatamente estudando esses contextos. Então, é sempre algo que a gente está em constante desenvolvimento, porque a cada novo cliente, a cada novo projeto, é um novo contexto que a gente precisa estudar. Eu adicionaria, né, nisso, além do estudo, a questão de desenvolver empatia em todos os ambientes, não só no empresarial. Então, às vezes, dentro da sua família, dentro da sua casa, né, dentro do seu condomínio, enfim, você tem uma oportunidade de sentar e escutar uma pessoa, aquele papo de elevador, né? Oi, tudo bem, vai chover, não vai chover? Então, a gente pode, nesse papo, olhar a pessoa, como é que tá a tua família? Esses dias, né, eu vi você com a criança, como que é o nome dela? Né? Então, você se exercitar na sua escuta ativa. Eu vejo que quando, na minha história, né, eu já sou consultora há mais de 10 anos, e eu era muito focada no técnico, tipo, chegar, diagnosticar tecnicamente, resolver tecnicamente e botar para fazer. E às vezes eu percebia que eu deixava escapar algumas percepções de cultura empresarial. Porque eu estava tão focada em fazer o meu, né? Chego, faço o meu trabalho, faço bem feito, entrego o que eu tenho que fazer e vou para o próximo cliente, que eu perdia um pouco dessas sensibilidades. Então, às vezes, tem coisa que é o momento de fazer, tem coisa que não é o momento de fazer, né? Tem questões, muitas vezes, que o cliente, ele diz que ele precisa daquilo que ele quer, mas ele precisa dar uns passos para trás e estruturar outras coisas. Então, até o jeito de falar isso, se a gente não, né, você mencionou a empatia, e se a gente não tem o jeitinho, né, de apresentar isso, é mais complicado. Então, eu acho que, principalmente, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que esteja começando, é importante exercitar esse movimento de estar atento, né, tanto a empatia, de se colocar no lugar do outro, de aprofundar a questão, de validar o momento do outro, mas a atenção, a presença, o tempo todo, né? Então, assim, você pisou na empresa, você está ali fazendo diagnóstico, você está fazendo análise. Tem cliente que a gente chega e a hora que abrem a porta para você, você já vê a expressão das pessoas, né? Você sente. Até tem... Esses dias a gente viveu uma situação, eu e um outro consultor, que a gente chegou no cliente e aí a gente se olhou e estava assim, dava para cortar com uma faca a tensão no ar, sabe? Quando tá aquela coisa assim densa, parece uma nuvenzinha cinza soltando raiozinhos.
A vontade do coração era fechar a porta e sair de fininho, sabe? Sair de ré, assim, fazer um moonwalk. Era a minha vontade. Mas, né, profissionalismo fala mais alto, a gente engole a vontade, entra e tenta fazer a diferença, deixar uma sementinha de sol ali no meio, né? Mas são coisas que, se a gente ignora, e, né, ou simplesmente fecha a porta e vai embora, né, e finge uma dor de barriga e sai correndo, a gente perde a oportunidade de desenvolver essa habilidade, né, de driblar essa questão, né, de clima, de cultura, de comportamento, e também a gente perde a oportunidade de ajudar esse cliente, porque talvez a pessoa que está lá dentro não está enxergando, né? Então, é um pouco nossa responsabilidade e um pouco nossa missão, porque se a gente está de fora e está percebendo, se torna uma missão sua falar, cara, olha o clima, vamos fazer uma pesquisa, vamos ouvir as pessoas, porque você não está percebendo que você está aqui daqui a pouco vai trovejar, eu estou vendo a nuvem aqui, né? Então, eu vejo que isso a gente aprende com a experiência, sim, mas treinando em todas as situações, o olhar atento, a percepção, né? Fazendo com que a sua mente comece a reparar em coisas que já virou paisagem, né? Nesse sentido, Alice, uma questão que, né, um valor que é muito aplicado no ambiente corporativo é o senso de dono. Né? Todo gestor gostaria, poxa, eu queria tanto que os meus colaboradores, que os meus funcionários agissem como eu ajo. E quando a gente, né, vira consultor e a gente entra dentro de uma empresa, a gente acaba também tendo que assumir esse papel. A gente também acaba virando por aquelas 1 ou 2 horas por semana, a cada 15 dias que a gente vai até essa empresa, a gente, de certa forma, também tem que se posicionar como colaborador. E a gente também precisa assumir esse senso de dono. O que eu faria se eu fosse o dono dessa empresa? Então, realmente esse sentimento, essa percepção que nos torna especial. Então, quando a gente chega numa empresa e a gente não consegue desenvolver isso, né, por diversas razões, às vezes por desconhecimento do cenário, do contexto, ou às vezes, né, porque até mesmo questões pessoais, de conflito pessoal, isso também é uma questão muito importante, e aí também isso nos torna especial, que é quando a gente trabalha com demandas que estão alinhadas ao nosso valor. Um outro ponto aí que traz muito como a gente consegue se diferenciar quando a gente vai atender um cliente, uma empresa. Tudo que a gente desenvolve nessa empresa, ela tem que estar alinhada com os nossos valores, e automaticamente tudo que essa empresa desenvolve para o seu público, para os seus clientes, também tem que estar alinhado com os nossos valores. Aí a gente consegue ter este sentimento, compartilhar das dores do nosso cliente e fazer dessas dores as nossas dores, e aí sim fazer esse compartilhamento, esse desenvolvimento de soluções. E para ti, Alice, aproveitando a deixa, o que para ti torna um consultor especial? Olha, vai parecer clichê. Mas tudo bem, eu não tenho vergonha de ser clichê. É ser verdadeiro. Eu acho que o consultor, ele não pode ter medo da verdade. Nem medo de descobrir a verdade, né? Então tem que ser uma pessoa investigativa, que queira realmente ir a fundo e conhecê-la. Nem medo de contar a verdade, porque às vezes ela dói para quem fala, porque às vezes a gente, né, tem que engolir orgulho, tem que engolir várias coisas, e dói principalmente para quem recebe, né? Tem verdade que é doída, por mais que você coloque ali no embrulho, que você, né, conte da melhor forma possível, a pessoa escutar que, por exemplo, a equipe dela rende 30% do que poderia estar rendendo, dói. Dói para o empresário ouvir isso. Poxa, minha equipe é tipo 30% da produtividade do mercado, né? Enquanto outros, né, seja referenciais que a gente busca de pesquisas de melhores práticas, ou concorrentes que a gente tem acesso à informação, ou práticas mesmo de conhecimento nosso. Quando você chega, conhece o número e você fala, nossa, mas tá 1/3 do que poderia ser, dói descontar isso. Porque a pessoa, ela, né, parece que você está invalidando tudo que ela fez na vida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu vejo que o que diferencia um consultor é essa verdade, é carregar a verdade. Primeiro, buscar, né, as verdades existentes e encontrar, né, a mais consistente, que tenha evidências e provas, porque sempre vai ter várias versões dela, né? Então, assim, buscar a mais próxima, né, do fato real. E aí, com números, com indicadores, com pesquisas, né? E levar essa luz, assim, eu vejo que a gente, muitas vezes, é tentado a florear, né? Então, dá uma...
não é tão ruim, não sei o quê. E a gente falta com a verdade. Às vezes a gente é tentado a não levar, não, eu resolvo aqui, eu mato aqui para não dar treta, e aí, né, em algum momento isso vem à tona e parece que você foi cúmplice de alguma coisa que não estava funcionando muito bem e topou aquilo, né? E às vezes o desafio, e aí entra no ponto que você falou, Marcelo, que dentro da minha concepção tá dentro dessa habilidade ou dessa caráter, sei lá, de verdade, que é a questão dos valores. Então, às vezes, o desafio é você tem que fazer essa balança, né, dos valores com outros benefícios, outras questões. Então, às vezes, o projeto... A gente vivenciou, né, situações assim, em que o projeto... A pessoa queria encaminhar um projeto para um lado que conflitava com os nossos valores. E aí a gente tem que falar, se posicionar, né? Então, esse compromisso com a verdade também é com a sua verdade, né? Com a sua essência. Então, você chega e fala assim, olha, isso eu não faço. Para esse caminho eu não te levo. E por mais clichê que possa parecer, mas o consultor ser verdadeiro, ser honesto, isso faz muito sentido. Por quê? Quando a gente se propõe a atender uma empresa, a gente faz uma leitura prévia da empresa. E a partir do momento que a gente entra nessa empresa, a gente descobre que aquele abacaxi ele é muito mais grosso do que parecia. E tu começa a descascar camada por camada que o abacaxi vira uma cebola. De tantas camadas. E aí a gente... E que a gente chora descascando. Exato. Por isso que ele de abacaxi ele vira uma cebola. Porque ele nos faz chorar. E aí a importância de nós sermos verdadeiros com a empresa, honestos, por quê? Nós não precisamos... Ali tu usou uma palavra muito que reflete. Nós não podemos florear as coisas. E muitas pessoas são tendenciosas, digamos assim, a florear. Por quê? Quanto mais complexo e mais difícil a gente vai vendo o que é aquela situação, mais trabalho a gente vai ter. Então, a gente precisa ser honesto e dizer exatamente para o empresário a real situação da empresa dele, mesmo sabendo que aquela responsabilidade que a gente assumiu é 2, 3 vezes maior do que a gente imaginava. E é aí que a gente consegue o nosso diferencial, porque a gente vai trazer para eles informações, trazer para eles aspectos que muitas vezes o próprio empresário desconhecia ou não queria enxergar. Ou ele mesmo se fazia, né, de cego para não ver o quão complicado estava a situação da empresa dele. Então, a honestidade, ela é algo, assim, extremamente importante dentro desse contexto, porque a gente, né, ao assumir responsabilidades equivalentes à do gestor, a gente acaba tendo acesso a informações, a questões extremamente delicadas. E aí que vem a importância. Eu preciso agir como o gestor agiria, eu preciso pensar como ele agiria, mesmo muitas vezes ele não tendo a visão do real problema que ele está enfrentando. E aí é o nosso papel de abrir os olhos dele e ser a luz dos olhos dele para entender todo o contexto que ele se encontra. E eu vejo também a honestidade, ela mora desde a oferta, né? Porque às vezes o cliente te procura por uma coisa que ele acha que é o fim do mundo, que ele é o único que tem problema com isso, então seria uma oportunidade de você vender um projeto imenso e você vê que o que resolve o problema dele é simples. E aí você fazer essa oferta né, da situação real. E às vezes acontece o contrário, né? Hoje, por exemplo, exatamente hoje aconteceu uma situação de que eu fui, né, a performance de excelência foi procurada para fazer uma proposta e ao entender o que o cliente precisava, eu vi que a gente não conseguiria atender. Exato. Não da forma. E aí eu disse isso, olha, obrigada pela lembrança, agradeço a indicação, posso te indicar quem faça, mas não é nosso escopo de atuação e não vai dar certo, entende? Por quê? Porque se eu for me meter, se a nossa equipe fosse meter nisso, a gente não vai entregar a qualidade que você merece, a gente vai ter que cobrar esse tempo de estudo, então eu vou demorar mais para entregar um negócio que não seria tão bom do que você ir direto no especialista neste tema. Então essa honestidade também de saber o seu lugar, o que você sabe, saber o que você não sabe e dizer para o cliente, né? E isso vem, e é interessante isso, porque já aconteceu comigo, do cliente me procurar e eu falar isso, olha, eu entendi o que você precisa e eu não posso te ajudar, e depois, por causa desta atitude honesta, ele me contratou para outra coisa.
Porque, tipo, falou, nossa, eu sei que se ela souber, ela vai me ajudar, e se ela não souber, ela não vai fingir que sabe, né? Então, Exato, é aquela velha história que consultor não é bombril, né? A gente não é 1001 utilidades. E aí vem a questão da honestidade consigo mesmo. E, Alice, é exatamente isso. Mas, Marcelo, Alice, vocês não disseram que a gente precisa estar sempre estudando? Sim, estamos sempre estudando. Mas é aprofundando o nosso conhecimento, aprofundando a nossa expertise para justamente desenvolver aquilo que nós temos as habilidades e as competências para desenvolver. Então, a partir do momento em que a gente assume uma responsabilidade onde não está dentro da nossa capacidade, né, dentro das nossas competências e habilidades, a gente não vai conseguir entregar o resultado que o cliente precisa. E aí é ser honesto com o cliente e ser honesto consigo. E aí, a partir do momento em que eu esqueço desse aspecto e acabo assumindo essa responsabilidade, o trabalho ele se torna muito maçante e, sem dúvida, a qualidade decai. E aí a gente deixa de ser especial. Então é muito importante essa questão, né? Para ser especial também tem que estar em equilíbrio com o meu propósito e conhecer até onde eu consigo ou não atuar. Então isso é muito importante. Eu percebo também que, assim, se a gente se preocupa demais, né, em ser um consultor especial, a gente deixa de ser. Exato. Né? Então, assim, essa verdade também é aceitar suas limitações, né? E tá tudo bem, todo mundo é limitado, a gente tá... Então, por quê? Porque se a gente acha que já é o suficiente, a gente para de buscar aperfeiçoamento, né? E eu costumo dizer que a excelência é uma escada rolante que está descendo e você está tentando subir. Então, a hora que você para num degrau, você já caiu, né? Já desceu esse degrau. Então, a gente tem que estar ali, ó, quase que fazendo um Cooper, né? O tempo todo subindo o degrau, um pé atrás do outro, porque essa escada está descendo, enquanto outros estão correndo mais rápido, né? Então, essa condição de aprendiz, de aprendente, ela é constante, porque os desafios estão sempre subindo. Gente, olha o que foi 2020. Né? Se alguém tem dúvida de que a gente tem que aprender o tempo todo, olha a reviravolta que foi o mercado. Quem não estava, por exemplo, adaptado a mídias, a fazer reunião online, a trabalhar de forma home office ou remota, né, que era uma coisa que já existia há anos, mas que muita gente resistia, teve que correr um pouquinho mais rápido do que quem já estava adaptado. Né? Então, isso é só um exemplo, e tantos outros na consultoria a gente vive. Né? A própria questão de softwares, por exemplo, né? Que você entra numa empresa e, eu tenho um RPA, não, eu prefiro trabalhar com Excel. Amigo, acorda, pelo amor de Deus, se a empresa tem um sistema, você tem que entender sobre o sistema dela, né? Se o teu processo, se o teu projeto de consultoria envolve isso. Então, são coisas que a nossa leitura, né, de estar em constante atualização, ela não é uma escolha, basicamente. É uma condição para estar no mercado de consultoria, né? Porque sempre. Sabe como eu balizo, Alice, essa questão? Eu sempre tenho em mente, eu sempre faço uma leitura ao final de cada reunião. Ou seja, o que eu me pergunto? Eu fiquei com o sentimento de poderia ter feito mais? Eu me faço essa pergunta, eu poderia ter feito mais essa reunião ou não? Se eu fiquei com esse sentimento de, nossa, eu poderia ter feito mais, aqui não ficou bacana, significa que eu preciso estudar mais. Agora, quando eu finalizo a reunião e eu penso, poxa, que bacana, foi uma reunião produtiva, saímos da reunião com vários insights, com vários comandos, com vários planos de ação, aí sim foi uma reunião onde eu consegui dar o meu máximo. E aí foi bem como tu mencionou. Ser especial como consultor, ela tem que ser um processo natural. Se a gente força ser especial, não funciona. Então, é bem essa forma como eu controlo o meu próprio desenvolvimento. E, gente, não é porque a gente está falando isso que tem reuniões onde eu termino a reunião achando que eu poderia ter feito mais. Acontece, e é justamente aí que foi como eu mencionei, aí que eu retorno e falo, opa, na próxima reunião, na próxima sessão, eu vou estudar muito mais do que eu estudei. E aí eu faço planejamentos, faço rascunho, faço anotações para poder chegar na outra reunião e recuperar até mesmo aquela impressão que eu deixei, né, de justamente não ter sido uma reunião tão produtiva. Então essa é uma questão que é muito importante analisar sessão por sessão. E é legal isso, né, Marcelo, que a gente tem a oportunidade de nem esperar a próxima reunião. Às vezes, você sai da reunião com aquela coisa
né, aquela sensação de que não foi tão boa, o que, né, acontece e vai continuar acontecendo, porque além das questões de habilidade técnica, tem tudo que a gente falou de clima. Às vezes tu acabou de receber uma notícia péssima e entrou na reunião assim com a cabeça avoada, né? Ou às vezes é aquele dia, né, Marcelo, que chove no seu computador, que acaba a bateria, que tu pega trânsito, que sabe aquele dia que parece que tá tudo dando errado? Então, você faz meio atrapalhado, ok, você tá cumprindo o seu papel, tá dando o seu melhor que você consegue naquele dia, naquele momento. Então, o que a gente tem de oportunidade? A gente pode fazer uma bela de um resumo daquela reunião e mandar por e-mail para o cliente, falar, olha aqui o resumo da nossa reunião. Daí meio que você vai resgatando, né? E às vezes é louco isso, porque às vezes a confiança, quem precisa resgatar é você e você mesmo. Às vezes o cliente achou a reunião ótima. Exatamente. E a gente é que está num nível de exigência e tudo bem a gente resgatar a nossa autoimagem, né? E o cliente só agradece, né? Então, às vezes a gente não precisa nem esperar o próximo encontro. Entre um e outro, a gente já pode surpreender ou, como você falou, resgatar alguma coisa. Mas, acho que é isso, né? Falamos bastante sobre como tornar um consultor especial. Você gostaria de dar algum recado para o nosso primeiro episódio de podcast? Só reforçar que a vida de consultor é uma jornada incrível. Ela é excepcional. E outro ponto, Alice, aí, que agora sim é o porquê que eu considero ser consultor algo especial. Porque é uma jornada de autoconhecimento. É se conhecer, saber o seu limite, tentar superar os seus próprios limites, as suas competências, as suas habilidades, e é algo onde você consegue a cada dia se tornar uma pessoa melhor. A carreira de consultor, ela te proporciona isso porque você está à frente de grandes responsabilidades. E grandes responsabilidades demandam exatamente de grandes esforços. Então, a carreira de consultor, ela proporciona transformação para as empresas, mas principalmente ela transforma o consultor. Então, isso eu acho que é extremamente gratificante e é o que mais me motiva, assim, diariamente, bem, e é o que dá forças, exatamente para o que tu falou, Alice. Recebemos uma notícia ruim, não tivemos uma noite boa, problemas pessoais acontecem com frequência. Então, se a gente não tem uma motivação extremamente forte dentro de nós, facilmente a gente se abate. Então, é bacana, por isso que ser consultor é ser uma pessoa, é uma jornada especial. Que legal. E também eu vejo, e aí fechando, a gente começou falando da semelhança de consultor e professor, e pensando nisso, né, de por que a carreira de consultor é tão legal e desafiante, né, eu vejo que poucas carreiras você precisa se motivar por você e pelos outros. Uhum. Né? Então, assim como o professor e o consultor, às vezes a pessoa com quem você está lidando não está motivada por diversos motivos, né? Por diversos fatores, ou ela não acredita no processo, ou ela não acha que seria o momento, porque quem te contrata é um, com quem você lida às vezes é outro, né? E eu vejo que é uma semelhança muito grande com o estudante, né? Com o aluno, que às vezes ele está numa vibe, chega em sala de aula com aquela cara, né, de morte, de que trabalhou o dia inteiro, de que a última coisa que queria fazer era vir para a faculdade, né, vir para pós, enfim. E você tem que estar motivado por você, para você fazer o bom trabalho, e ainda trazer motivos para que a outra pessoa queira agir. Então, essa questão de estar feliz, né, de estar convicto de que você faz o que você gosta, de que você sabe o que você está fazendo, por isso a verdade, né, é muito importante, você está no seu eixo, eu estou fincado na verdade, não estou mentindo para ninguém, não estou falando sobre o que eu não sei. Então, isso faz com que a gente tenha uma motivação que transborda, porque se a gente não consegue nem motivar a gente mesmo, que dirá motivar o cliente, o funcionário do cliente, a pessoa que está do outro lado, né? Então, eu acho bem importante a gente trazer isso, né? Quando você faz o que você faz com amor, com alegria, né? Tu chega e fala assim, oi, vamos para uma reunião, vamos fazer... Ou se chega, então, gente, mais um dia da nossa pauta, não vai motivar ninguém. Então, assim, eu percebo que isso também encanta as pessoas, né? Não só o sorriso, né? O bom humor e etc., mas a pessoa perceber que você está ali porque você quer estar. Por mais que você tenha dificuldades, etc., aquilo é o que você escolheu, o que você quer fazer. Então, é uma carreira linda a gente poder escolher onde, como e quando a gente quer estar. Então, eu vejo que isso é um privilégio que a gente precisa preservar, né? E agradecer realmente esse privilégio.
e apresentar para os outros, né? Eu acho que compartilhar dessas informações é poder justamente levar esse privilégio a mais pessoas. Eu acho que isso também é muito bacana, né? Não guardar só o ouro para nós, mas justamente compartilhar do ouro. Então, muito bacana, mas é exatamente isso que tu mencionou. E por falar em compartilhar, então, a gente encerra o nosso primeiro episódio. Se você já é inscrito no canal aqui do YouTube, muito obrigada. Se não é, aproveita, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça e quinta tem vídeo novo por aqui. Se você está nos ouvindo no podcast também, né, assina o nosso canal aqui do podcast. E como o Marcelo falou, né, compartilha com as pessoas que você entende que precisam ouvir essa mensagem e dá o like para a gente, né, ranquear aqui e mostrar que esse conteúdo é relevante. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo que nos assiste e participa. E até o próximo. Eu que agradeço, Alice, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela atenção. E contamos com vocês nos próximos para estar junto conosco, então. Tchau, tchau. Até mais.